Saudações a todos. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação Áureo Florescer. Hoje é dia 4 de janeiro de 2026. Nós prosseguimos com nossa série de conferências. A conferência de hoje, O Difícil Caminho. Observem, por favor, o gráfico. Observem os seus elementos, observem os seus detalhes. Este é o gráfico que ilustra a nós o difícil caminho. A conferência de hoje tem o objetivo de nos mostrar a necessidade de levar luz e consciência ao lado obscuro de nós mesmos. Todos nós possuímos este lado, um lado escuro, que não conhecemos e muitas vezes não aceitamos. Existem pessoas no mundo que não aceitam o seu lado escuro, o seu lado obscuro, desconhecido. Não conhece e não aceita. As práticas que serão ensinadas hoje, elas têm o objetivo de tornar consciente o conhecimento sobre nós mesmos. O conhecimento sobre nós mesmos é levar a luz da consciência, a luz da observação de si mesmo, justamente para conhecer o que está obscuro, para conhecer o que nós desconhecemos, o que muitas vezes as pessoas não aceitam que existe em si, mas existe. Está lá e está em oculto, está no escuro. A luz da consciência vai percorrer o caminho dentro desta escuridão para poder iluminar, para poder ver, perceber, para que nós possamos realizar uma transformação íntima. Observem, por favor, o próximo gráfico. Observem os seus elementos, os seus detalhes. Este gráfico ilustra os defeitos psicológicos e o desconhecimento de si mesmo. Defeitos psicológicos são elementos de infraconsciência. Elementos de infraconsciência que nós desconhecemos, mas atuam em nossa psique. Ira, que atua em nossa psique, cobiça, inveja, vícios, desgostos, ressentimentos, raivas, mágoas, tudo isso que atua em nossa consciência e torna a consciência inconsciência, porque são elementos de inconsciência, elementos de infraconsciência. Os defeitos psicológicos que atuam em nossa psique, eles roubam a nossa consciência, mergulham a nossa consciência na escuridão. Esses defeitos psicológicos, eles causam muitas complicações em nossa existência. Dificuldades, conflitos de todo tipo, percepções equivocadas, sentimentos confusos e demais problemas. Tudo isso poderia ser evitado com o devido conhecimento de si mesmo. Aquele que busca o conhecimento de si mesmo vai evitar todos estes sofrimentos que são decorrentes destas confusões, desejos e equívocos de pensamento, equívocos de percepção, equívocos de sentimento, desejos e dores. Quanto maior o conhecimento
de si mesmo, menor o sofrimento. É preciso compreender esta questão. Quanto maior o conhecimento de si mesmo, menor é o sofrimento. Porque nós aprendemos com estas técnicas em nossa escola, aprendemos a eliminar esses defeitos psicológicos, a observar, perceber e eliminar esses defeitos. Eliminando esses defeitos, nós vamos transformá-los em virtudes, em consciência, em percepções claras, percepções nítidas. Transformar em luz aquilo que é hoje em nossa psique escuridão. Por favor, a vossa atenção ao próximo gráfico. Acusar aos demais. Aquilo que nós não conseguimos perceber e não conseguimos perceber em nós é projetado nos outros, vemos nos outros. Vemos diversos defeitos nas demais pessoas. Porém, infelizmente, não conseguimos perceber esses defeitos em nós mesmos. Parar um instante para refletir a respeito. Refletir a respeito disso. Conseguimos perceber tantos defeitos nas outras pessoas. Tão comum é as pessoas apontarem o dedo em direção aos demais, conhecidos, amigos, família, demais pessoas da sociedade. Apontar o dedo em direção às pessoas para acusar aos demais. Acusar aos demais da ira, inveja, cobiça, erros, equívocos, pelo mal, maldades, ver nos outros tanta maldade, porém esconder os nossos próprios vícios, nossos próprios pecados e os nossos próprios erros. Observem, a pessoa aponta o erro do outro e esconde nas costas o seu próprio pecado. Não há como ele olhar para seus próprios pecados, porque o seu olhar está em direção ao outro. Com uma das mãos apontamos aos demais para julgá-los, para acusá-los de seus erros. E com a outra mão nós escondemos em nossas costas os nossos próprios vícios, os nossos próprios pecados, os nossos próprios erros. Não conseguimos perceber defeitos em nós mesmos. Para isto, o esoterismo nos ensina a prática do espelho psicológico. Para realizar esta prática com eficiência, necessitamos da presença de dois estados de consciência em nós. A prática do espelho psicológico nos ajudará a perceber e compreender esta questão em relação aos demais. Porém, nós necessitamos de dois estados de consciência, que são a recordação íntima e a autoobservação. Por favor, atenção ao próximo gráfico. A recordação íntima e a eliminação dos defeitos psicológicos.
A recordação íntima é a consciência da presença de nosso real ser interior. Perceber o nosso ser, perceber a divindade em nós, a presença interior de nosso Deus. Para que se cristalize esta recordação íntima, nós necessitamos de energia. Sem energia, não há como recordar-se de nosso ser. Necessitamos também de concentração íntima. Neste caso, nossa primeira necessidade é a respiração profunda. É muito importante realizar a respiração profunda para perceber como esta respiração traz para nós a presença de nosso ser. Executar a respiração profunda e observá-la em nós. Fazê-la com paciência, fazê-la com seriedade, fazê-la com amor. Dedicar-se a ela para poder colher os frutos, os resultados desta prática esotérica, que é a respiração profunda. Dedicar-se a ela durante todo o diário viver, em todos os momentos. Respirar. Sentir a emoção que está relacionada com a respiração profunda. Sentir a energia, sentir o nosso próprio corpo, nossa coluna, nosso coração. Nessa percepção, o nosso ser. Neste caso, nossa primeira necessidade será sempre a respiração profunda, pois esta é a forma mais eficiente de levar nossa atenção ao nosso ser e reunir energia. É importante compreender isto. Quando nós respiramos profundamente, nós reunimos energia em nosso interior. A partir do momento em que a recordação íntima se faz presente em nós, estamos em recordação íntima, percebemos o nosso ser, observamos nossas reações diante de todos os estímulos e impressões externas. Praticamos agora a autoobservação. Desta forma, poderemos perceber defeitos psicológicos: ira, cobiça, inveja, preguiça, gula, luxúria e orgulho, expressando-se em milhares de pequenas manifestações. Existem milhares de pequenas manifestações, reações egóicas, reações de egoísmo, defeitos, de ira, de inveja, de cobiça, de orgulho, de autoconsideração. Algumas delas nós conseguimos perceber, e muitas outras passam despercebido. É por isso que nós vamos encontrar pessoas no mundo que dizem que não têm defeitos psicológicos e não possuem. Estas pessoas simplesmente não conseguem perceber esses defeitos agindo em sua máquina humana, em sua mente, em seu coração ou em seus órgãos sexuais. Elas não percebem, então elas declaram que não têm esses defeitos, mas eles estão ali, só estão ocultos para aquela pessoa, porque ela não desenvolveu a recordação íntima, não desenvolveu percepção e não desenvolveu o sentido da autoobservação íntima, que nos dá o discernimento para perceber o que é virtude agindo em nós e o que é defeito. Ao perceber esses defeitos, realizamos uma petição íntima. A petição é dirigida à nossa Mãe Divina. Então nós percebemos aqui que todas essas pessoas estão acusando esta pessoa aqui, mas ela não está acusando de volta. Ela voltou a sua atenção para dentro de si, para vigiar e orar.
Ao invés de voltar a atenção aos demais e apontar o dedo também, não, esta pessoa decidiu concentrar a sua atenção dentro, em sua Mãe Divina, Deus Mãe, nosso fogo interior, o fogo de vida em nós, a forma feminina de nosso Deus em nosso coração, em nosso interior. Divina Mãe Kundalini, Maria, Tonantzin, tantos nomes ela tem. Nossa Mãe Divina. Dirigir a petição à nossa Mãe Divina, para eliminar os defeitos psicológicos que agem em nós. Ao invés de voltar-se para os demais e acusar os outros, esta pessoa prefere, é uma escolha, prefere eliminar seus próprios defeitos psicológicos. Então ela realiza a petição com o verbo silencioso, internamente. Mãe Divina, queime este defeito. Queime o fogo da mãe, para queimar. Mãe Divina, elimine este defeito. Mãe Divina, queime este defeito. A súplica ela deve ser realizada continuamente. Quanto nós percebermos o defeito agindo em nós, seja ele qual for, nós pedimos silenciosamente: Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, elimine este defeito. Basta fazê-lo com sinceridade, com fé, confiando que a Mãe Divina gradualmente vai desintegrar estas formas subjetivas de percepção. A Mãe Divina, ela possui em si o fogo espiritual, o fogo divino, o fogo de nossa energia sexual. Esse fogo tem o poder para desintegrar esses defeitos. Porém, eles precisam ser percebidos em nós. Eles precisam ser observados e gradualmente compreendidos, para que eles possam ser eliminados, dando lugar à percepção, luz e virtude. A prática do espelho psicológico desenvolverá em nós humildade e amor. Amor aos nossos semelhantes, que é a virtude do querer o bem alheio. O querer o bem alheio, ele é a virtude que se contrapõe ao defeito psicológico da inveja. A inveja é querer o mal dos outros. O defeito psicológico da inveja, ele tem essa característica. Ele quer mal aos outros. Quem sente inveja, quer o mal. Querer o bem alheio é uma virtude que é baseada, fundamentada na humildade. Porém, se uma pessoa está sempre a apontar aos demais e esconder seus erros, essa pessoa não poderá ter humildade. Como poderá uma pessoa desenvolver humildade em seu coração se passa a vida inteira apontando o dedo em direção aos demais e acusando-os? Não terá energia para voltar-se para dentro de si e perceber-se, para produzir luz, perceber a si mesmo, observar-se, respirar, é produzir luz em seu interior, perceber-se. Aquilo que nós criticamos ferozmente nos demais é, por certo, algo que está oculto em nossa inconsciência. Só pode ser descoberto através da recordação íntima e da autoobservação. Para transformarmos a forma como vemos os demais, é necessário primeiro transformar a nós mesmos. Se nós queremos transformar a nossa percepção a respeito das demais pessoas, aprender a observá-las com mais amor, com mais paciência, com mais respeito, com mais compreensão, primeiro nós precisamos aprender a observar a nós mesmos. A observar a nós mesmos de forma correta, de forma limpa,
com respeito, com discernimento, nós poderemos fazer o mesmo pelos demais. Enquanto nós não nos observemos com consciência, tampouco poderemos observar aos demais. Iremos sempre estar a julgar aos outros. Somente uma pessoa virtuosa poderá ver aos demais com respeito, misericórdia e amor. O difícil caminho da autorrealização íntima. Autorrealização íntima é a união com o nosso real ser, é a união com o nosso Deus interior, também chamada de religare. Ela exige um grande conhecimento de si mesmo e profunda transformação íntima através do processo da eliminação dos defeitos psicológicos, a morte psicológica. O caminho do autoconhecimento profundo exige disciplina, exige coragem para colocar luz em nosso lado obscuro, enfrentar o nosso lado escuro, enfrentá-lo, levar luz a ele. Este caminho é chamado esotericamente de senda do fio da navalha, porque exige extrema retidão. Retidão de pensamento, retidão de sentimento, retidão de vontade, de ação. Continuidade de propósitos e equilíbrio, e extrema paciência. Muitos iniciam este caminho, e raros são os que o concluem. Existem muitas as pessoas que iniciam esta busca, este caminho, porém raros são aqueles que concluem este caminho, que passam por todo este caminho, que aprendem o equilíbrio, a paciência, a continuidade de propósitos, o respeito, o amor. São raros os que aceitam a transformação íntima, porque a transformação íntima exige que nós nos separemos de nossos defeitos psicológicos, aos quais nós estamos hoje apegados a esses defeitos. Atenção agora, por favor, ao próximo gráfico. A relação entre a sexualidade superior e o caminho da autorrealização íntima. De fato, a autorrealização íntima está ligada diretamente com a prática da sexualidade superior. Porém, primeiro é necessário compreender o que é a sexualidade superior. O que é essa forma do sexo? Esta é a união, é uma união sexual, a cópula, entre esposo e esposa, sem jamais expulsar o sêmen do corpo. A energia seminal, o sêmen, não é expulso. Jamais é expulso. Essa é a característica principal da sexualidade superior, da alquimia sexual, da magia sexual. Na magia sexual, o sêmen não é expulso. A energia seminal é transmutada. Essa energia erótica ela é transmutada durante a relação sexual, através da respiração profunda. Então nós vemos aqui novamente a recordação íntima, a respiração profunda. Durante a relação sexual, durante a cópula, esposo e esposa respiram profundamente. Os movimentos dentro da magia sexual, os movimentos eróticos na cópula, são movimentos suaves. Em meio a esses movimentos suaves, nós temos a respiração profunda.
A respiração profunda vai fazer subir a energia seminal pela coluna, pela medula do homem e da mulher. Essas energias vão ser transmutadas, porque dentro do nosso corpo nós temos canais de energia que formam um belo caduceu. Estes canais de energia, eles conduzem a energia erótica, a energia sexual, pelo corpo do homem e pelo corpo da mulher. Mesclam essas energias maravilhosamente. As energias masculinas e femininas. Trazem a presença de um Elohim, a presença de Anael, Anael Aunveor, a presença de Eros. Essa presença só é possível durante a magia sexual. Na magia sexual, o homem e a mulher se unem para formar apenas um. Duas criaturas se unem para formar a presença de Eros, a presença do amor, a presença do Espírito Santo. Nestes momentos nós temos todo o poder criador da natureza, porque o sexo é o poder criador. Como a energia sexual não se perde, ela é usada para criar. Ela regenera e traz luz e vida ao casal, ao homem e à mulher. As energias sexuais sobem pela medula espinhal, penetram no cérebro, preenchendo o cérebro com a energia transmutada, fazendo fluir até o coração. Então, este é o caminho que é percorrido pela energia sexual. Durante a cópula sexual, o homem e a mulher respiram, a energia sobe, penetra o cérebro, preenche o cérebro com energia e faz fluir do cérebro ao coração e depois a todo o corpo, trazendo a regeneração para o corpo, curando-o, vibrando e pulsando e em seguida preenchendo todo o nosso corpo vital com a energia transmutada. A poderosa energia sexual promove a regeneração do corpo físico, a regeneração das emoções, da psique e a abertura dos chakras, a abertura da percepção para o mundo espiritual. Este é um processo gradual, gradativo, que é cultivado durante toda a existência. Esse processo não se faz do dia para a noite, de um dia para o outro. Este é um processo para toda a existência do homem e da mulher. Este é um compromisso, é uma grande aliança. Esta é a aliança do homem, da mulher, para com o seu Criador, que é representada também pelo próprio arco-íris, aliança de Deus para com os homens. O homem e a mulher para com Deus. Esta é a aliança. Aliança, símbolo do matrimônio. Esposo e esposa praticam a sexualidade superior, cristalizando o matrimônio perfeito em uma vida de fidelidade e amor. A energia sexual transmutada promove a ligação com o nosso ser. Gradualmente, promove o religare, a ligação com o nosso íntimo, com o nosso ser. Por favor, atenção agora ao próximo tópico e também ao próximo gráfico. A relação que existe entre o sacrifício pela humanidade e o caminho do autoconhecimento. O difícil caminho, a senda do fio da navalha, exige retidão, reto pensar, sentir e agir. Esta retidão jamais seria possível sem a orientação do poder do amor e sem o mérito
do sacrifício pela humanidade. Sem amor, não há orientação. A orientação, a bússola interna da consciência, ela exige a presença do amor. O amor é o alimento para a consciência. O amor para tornar-se consciente. O amor consciente pela humanidade torna-se a bússola na direção para o caminho ao nosso ser. O caminho para a consciência. Esse caminho da retidão exige o seu grande alimento. O seu grande alimento é o amor. Sem esse alimento não há consciência. É este supremo sacrifício, a entrega dos ensinamentos sagrados à humanidade, os 3 fatores de revolução da consciência. É a entrega da medicina da sagrada ayahuasca, a medicina xamânica que é entregue em nossa escola-templo, a medicina da sagrada ayahuasca. São entregues gratuitamente. Todas as práticas, todos os ensinamentos, toda a presença nesta escola, para aqueles que vêm à escola para aprender a meditar, a medicina, são todos entregues gratuitamente, com amor, com boa vontade, com carinho, com respeito, para todo aquele que queira vir a esta escola-templo, vir a esta escola para aprender a meditação, para conhecer a utilização da sagrada ayahuasca, o uso consciente, o uso respeitoso da medicina da sagrada ayahuasca, para aprender a meditar aqui conosco. Tudo isto sempre gratuitamente. Quando o coração desperta para este amor, nós ganhamos consciência, consciência da necessidade de despertarmos para auxiliar a humanidade. À medida que o amor em nós cresce, cresce também a consciência dessa necessidade. A necessidade de ter mais consciência, mais lucidez, para poder orientar mais e melhor as outras pessoas. Quando uma pessoa ganha a consciência de si mesmo, de seu próprio coração, de que os demais são seus irmãos, os demais são sua família, todos, sem exceção, necessitam de luz, de esclarecimento, de orientação. Nós nos exigimos mais, nós nos dedicamos mais, nós nos entregamos mais. Quanto maior esta entrega, maior o mérito para auxiliar cada vez mais as pessoas. Somente quem encontrou equilíbrio, paz, discernimento, pode ensinar isto aos demais. Quem aprende a meditar, quem aprende a ter consciência de si mesmo, gradualmente poderá ensinar mais e melhor aos demais. Sendo útil, sentindo-se útil em relação à humanidade, pelo bem-estar de todos. Fazendo do nosso caminho o auxílio aos irmãos, o caminho em direção à divindade. É o auxílio aos nossos irmãos. Tomamos o caminho do Cristo, porque o Cristo são os nossos irmãos. O Cristo não é apenas o venerável Mestre Jesus, o Cristo, ou o venerável Mestre Buda, o Cristo, ou cristificado, ou todos os outros demais veneráveis mestres da Loja Branca, que são Cristos. Não são apenas eles. O Cristo são nossos irmãos. Os mestres cristificados vieram ensinar sobre a irmandade, sobre o respeito à irmandade, sobre conhecer a nós mesmos através da irmandade. Por isso o espelho psicológico é tão importante. Nós da Escola Templo Auro Florescer entregamos os 3 fatores de revolução da consciência
à humanidade: morte psicológica, sexualidade superior e sacrifício pela humanidade. E entregamos a medicina da Sagrada Ayahuasca também gratuitamente, com amor e com consciência, para que os irmãos possam vir a esta escola, praticar com esta medicina. Medicina maravilhosa, protegida por lei. Nós já fazemos esse trabalho há quase 12 anos, continuamente. Esta é uma medicina segura e é utilizada na quantidade correta, com respeito e com amor, para que as pessoas possam usufruir desta medicina, de seus grandes benefícios, de sua energia, de seu amor, para que possam usufruir da força da Sagrada Ayahuasca e conhecer os elementais que estão dentro dela, Jagube e Chacrona. Conhecer o poder divino da Sagrada Ayahuasca. Poder conhecer, poder ver dentro, perceber dentro. A Sagrada Ayahuasca nos auxilia nesse processo de autopercepção, de meditação, para que nós possamos aprender a autoobservação e eliminação destes defeitos psicológicos. Nós vamos agora para a conclusão de nossa conferência. Por favor, a atenção ao próximo gráfico. Observem, por favor. É a prática do espelho psicológico. A prática de hoje deve ser realizada no diário viver, no dia a dia, na interação diária com nossos semelhantes. Quando nós estivermos diante de nossos amigos, de nossa família, de nossos irmãos, de nosso pai, de nossa mãe, de nosso esposo, esposa, na interação com a sociedade. Necessitamos estar atentos através da recordação íntima. Para isto, praticamos a respiração profunda. Para realizar a prática do espelho psicológico, nós precisamos estar atentos a nós mesmos. Então, respiração profunda continuamente. Colocamos nossa atenção para observar a nós mesmos, de momento a momento, de instante a instante. Estaremos atentos a perceber também as reações e manifestações de nossos semelhantes. Vamos estar atentos a perceber como as outras pessoas estão reagindo, o que elas estão fazendo e o que elas estão dizendo. Quando nós percebermos manifestações egóicas, egoístas, vindas das outras pessoas, vamos imaginar as outras pessoas como espelhos. Imagina o espelho na outra pessoa, que estão diante de nós para nos ensinar, para vermos nas outras pessoas a nós mesmos. Ver nos outros a nós mesmos. Iremos procurar em nós o mesmo defeito que nós percebemos na outra pessoa. E ao percebê-lo em nós, vamos pedir: Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, desintegre este defeito. Mãe Divina, elimine este defeito. Ao perceber no outro o defeito psicológico, vamos buscar percebê-lo em nós, dentro de nós. Tenho esse defeito dentro de mim? Aonde está? Procura. Percebe-o, Mãe Divina, queime este defeito. Agradeço com minha alma e com o meu coração pela vossa atenção e pela vossa paciência. Entrego esta conferência ao meu real ser e peço a todos aqueles que assistiram a esta conferência que possam compartilhar com as demais pessoas que também necessitem
deste conhecimento, destes ensinamentos. Por favor, compartilhem o conhecimento com as demais pessoas. Façam isso por amor. Que todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.